Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Jeremias. Estava em casa fazendo as contas, nós vamos terminar essa série no dia 13 de maio. 13 de maio, nós vamos encerrar então a nossa série no livro de Jeremias. Isso porque no dia 6 eu não estarei aí, então, senão nós terminaríamos no dia 6. Jeremias capítulo 40. Jeremias capítulo 40. Jeremias capítulo 40. Vamos ler inicialmente até o verso 12. Nós vamos ler até o 12, não. Eu queria ler com você. Até o 12 mesmo. Desculpa. Vamos lá. Palavra que foi dita a Jeremias da parte do Senhor depois que Nebuzaradã, o chefe da guarda, o pôs em liberdade em Ramá, estando ele amarrado com correntes no meio de todos os do cativeiro de Jerusalém e de Judá, que estavam sendo levados cativos para a Babilônia. O chefe da guarda chamou Jeremias de lado e lhe disse: o Senhor, seu Deus, pronunciou essa calamidade contra esse lugar. Agora o Senhor trouxe e fez o que tinha anunciado. Tudo isso aconteceu porque vocês pecaram contra o Senhor e não obedeceram à sua voz. Agora, eis que hoje estou soltando as correntes que estavam em suas mãos. Se for do seu agrado ir comigo para a Babilônia, venha, e eu cuidarei bem de você. Mas, se não for do seu agrado ir comigo para a Babilônia, fique aqui. Veja, toda a terra está diante de você. Vá para o lugar que for do seu agrado e melhor para você. Mas, visto que Jeremias demorava a se decidir, o capitão lhe disse: volte para junto de Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã, a quem o rei da Babilônia nomeou governador da cidade de Judá, e more com ele no meio do povo. Ou, se quiser ir para qualquer outro lugar, vá. O chefe da guarda deu-lhe mantimentos e um presente e o deixou ir. Assim, Jeremias foi para junto de Gedalias, filho de Aicão, em Mispa, e morou com ele no meio do povo que havia ficado na terra. Quando os capitães dos exércitos que estavam no campo, eles e seus soldados, ouviram que o rei da Babilônia havia nomeado Gedalias, filho de Aicão, como governador da terra, e que lhe havia confiado os homens, as mulheres, os meninos e os mais pobres da terra, que não foram levados ao exílio para a Babilônia, foram falar com ele em Mispa. Esses capitães eram Ismael, filho de Netanias, Joanã e Jonatas, filho de Careá, Seraías, filho de Tanumete, os filhos de Efaí, o Netofatita, Jezanias, filho do Maacatita. Com eles estavam os seus soldados. Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã, jurou a esses capitães e aos seus soldados, dizendo: vocês não precisam ter medo dos oficiais dos caldeus. Fiquem na terra, sirvam o rei de Babilônia e tudo irá bem com vocês. Quanto a mim, eis que ficarei em Mispa para estar às ordens dos caldeus que vierem a nós. Quanto a vocês, colham as uvas para o vinho, as frutas de verão e o azeite. Ponham tudo nas suas vasilhas e morem nas cidades que vocês tomaram. Da mesma forma, todos os judeus que estavam em Moabe, entre os filhos de Amon e em Edom, e os que havia em todas aquelas terras, ouviram que o rei da Babilônia havia deixado um remanescente em Judá, e que havia nomeado Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã, como governador sobre eles. Então, todos esses judeus voltaram de todos os lugares para onde tinham sido dispersos e vieram à terra de Judá, para junto de Gedalias, em Mispa, e colheram vinho e frutas de verão em grande abundância. Pai amado, obrigado. Deus, obrigado pela Tua palavra. Ajuda-nos nessa noite a ouvirmos a Tua voz. Que seja o Senhor a falar e não eu. Que seja o Teu Espírito a nos ensinar nessa noite.
para a glória do teu nome, pois precisamos ouvir as palavras que vêm da tua boca. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Pode sentar, queridos. Meus irmãos, não se espantem, hoje nós vamos caminhar por 3 capítulos e meio do livro de Jeremias. E aí você vai ficar pensando assim, poxa, o Guilherme está com preguiça e quer acabar logo, por isso que ele vai ler esse montão de capítulos. Não, vocês vão perceber que é uma única narrativa, é uma única história que está sendo contada aqui, e essa história tem uma ideia central, que é a que eu queria que vocês prestassem atenção. Após anos de advertência, o juízo chegou. Nós vimos semana passada, no capítulo 39, o juízo chegou exatamente como Deus havia dito. O templo caiu, a cidade caiu, os muros caíram, o povo foi levado ao exílio. Tudo foi destruído, como Deus havia dito. Mas, agora nós estamos vendo que a história não termina com destruição. A história termina de novo com Deus sendo gracioso. Novamente, Deus derrama da sua graça sobre esse povo que já demonstrou várias e várias vezes que não tem merecimento disso. Deus é gracioso e misericordioso não porque o povo mereça. Na verdade, o povo merece são esses castigos que Deus traz. Mas todas as vezes que Deus vem com a sua mão em juízo, Ele também vem com a sua graça e com a sua misericórdia. Então, Ele também faz isso agora. Ele permite que um remanescente, depois de toda a destruição, depois de toda a mortandade, depois de tudo que aconteceu, Deus permite que um remanescente permaneça lá. E ainda dá a eles uma oportunidade de recomeço e uma nova chance de viver sob a palavra do Senhor. Estão sob o domínio de Babilônia? Sim, mas Nabucodonosor não está lá, instituiu um governador do próprio povo e eles poderiam prosperar. Mas nós vamos ver ao longo do desenvolvimento desse texto que o problema não é Babilônia. O problema nunca foi Babilônia. O problema sempre foi o coração desse povo. E aqui nós vamos ver que a rebelião está sempre no coração do povo. Logo nesse texto que nós lemos do início, nós vemos que Jeremias, como Deus prometeu, foi libertado. Ele recebe a liberdade e o próprio comandante do exército babilônico diz para ele, olha, o Senhor, seu Deus, pronunciou essa calamidade contra esse lugar. Precisou um pagão, precisou um cara que é lá de outro reino, de um reino pagão, idólatra, com um rei também pagão, idólatra, para chegar e dizer, olha, o que aconteceu com vocês foi porque vocês pecaram contra o Senhor. Até os babilônios sabiam disso. Só o povo de Israel que se recusava a reconhecer. Ele diz no 3, agora o Senhor trouxe e fez o que tinha anunciado. Tudo isso aconteceu porque vocês pecaram contra o Senhor e não obedeceram à sua voz. O povo que ficou, o povo que estava lá, ele recebeu uma orientação clara. Fiquem na terra, cultivem a terra e vivam em paz. Veja que aqueles que tinham fugido, estavam escondidos ali ao redor, foram observando, estavam lá, fugiu um montão de gente, Foi para um canto, exércitos para um outro, capitães para outro, e aí quando eles olharam e viram, ele botou um governador, judeu, eu acho que eles foram embora. Vamos lá? E foram lá. Quando eles chegaram diante de Gedalias, ele disse, aqui está no meio do verso 9, vocês não precisam ter medo dos oficiais caldeus, fiquem na terra, sirvam o rei de Babilônia e tudo irá bem com vocês. Havia uma nova oportunidade. E aí não apenas os capitães, mas no verso 11, da mesma forma, todos os judeus que estavam em Moabe, entre os filhos de Amon e em Edom, e os que havia em todas aquelas terras, ouviram que o rei da Babilônia havia deixado um remanescente de Judá e havia nomeado Gedalias. Então, aqueles que tinham se dispersado, poxa, posso voltar, então vamos voltar. E voltaram. Enfim, no 12, todos esses judeus voltaram de todos os lugares onde tinham sido dispersos e vieram à terra de Judá. E termina como? E colheram vinho e frutas de verão em grande abundância.
Era um anúncio, prenúncio de quê? De um tempo bom, né? Vai tudo ficar melhor agora. Nós vamos poder servir ao Senhor. Nós agora, depois de toda essa dor, depois de todo esse sofrimento, nós vamos poder viver bem. Deus está oferecendo agora graça logo após o juízo. Mas essa graça exige confiança e obediência. Era para eles fazerem o quê? Se submeterem ao governo de Babilônia. Mas o que acontece então? Verso 13. Joanã, filho de Careá, e todos os comandantes dos exércitos que estavam no campo foram até Gedalias em Mispa. E lhe disseram: você sabia que Baalis, rei dos filhos de Amon, enviou Ismael, filho de Natanaías, para matar você? Mas Gedalias, filho de Aicão, não lhes deu crédito. Então Joanã, filho de Careá, disse a Gedalias em segredo: irei agora e matarei Ismael, filho de Netanias, sem que ninguém o saiba. Porque deixar que ele venha para assassiná-lo, fazendo com que todo Judá, que se reuniu à sua volta, seja espalhado, e venha a perecer o remanescente de Judá. Mas Gedalias, filho de Aicão, disse a Joanã, filho de Careá: não faça isso, porque isso que você está dizendo a respeito de Ismael é falso. Então perceba, nós aqui temos dois personagens que são entre os capitães, né, aqueles que eu fiquei com dificuldade de falar o nome aqui. Então você fixe Ismael, filho de Netanias, Joanã, filho de Careá. Ismael está sendo acusado por Joanã, e Joanã está dizendo de maneira cautelosa: olha, vamos eliminar essa ameaça. Por quê? Para que todo mundo fique bem. Porque agora está tudo dando certo, Ismael quer matar você. Isso não é bom. Nós não queremos que o povo que se reuniu aqui seja espalhado, mas Gedalias não deu ouvidos a Joanã. Então, o que acontece a partir do 41? No 7º mês, Ismael, filho de Netanias, filho de Elisamã, da família real e um dos capitães do rei, foi até Mispa com 10 homens para se encontrar com Gedalias, filho de Aicão. Enquanto comiam juntos em Mispa, Ismael, filho de Netanias, e os 10 homens que estavam com ele se levantaram e mataram a fio de espada Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã. Assim mataram aquele que o rei da Babilônia havia nomeado governador da terra. Ismael também matou todos os judeus que estavam com Gedalias em Mispa e os caldeus, os homens de guerra que se achavam ali. No dia seguinte, antes que alguém soubesse da morte de Gedalias, vieram alguns homens de Siquém, de Siló e de Samaria. Eram 80 homens com a barba raspada e as roupas rasgadas, com cortes na pele, trazendo consigo ofertas de cereais e incenso para levarem à casa do Senhor. Ismael, filho de Netanias, saiu de Mispa para encontrar-se com eles, chorando enquanto caminhava. Ao encontrá-los, disse-lhes: venham encontrar-se com Gedalias, filho de Aicão. Mas quando eles chegaram até o meio da cidade, Ismael, filho de Netanias, e os que estavam com ele mataram aqueles homens e jogaram os corpos no poço. Mas houve 10 homens entre eles que disseram a Ismael: não nos mate, porque temos trigo, cevada, azeite e mel escondidos no campo. Por isso ele desistiu e não os matou, como havia feito com os outros. O poço que Ismael jogou todos os cadáveres dos homens que havia matado, juntamente com o corpo de Gedalias, é o mesmo que o rei Asa havia cavado na sua defesa contra Baasã, rei de Israel. Foi esse mesmo poço que Ismael, filho de Netanias, encheu de cadáveres. Ismael levou cativo todo o resto do povo que estava em Mispa, isto é, as filhas do rei e todo o povo que havia ficado em Mispa, que Nebuzaradã, o chefe da guarda, havia confiado a Gedalias, filho de Aicão, o governador. Ismael, filho de Netanias, levou-os como prisioneiros e partiu em direção ao território dos filhos de Amon. Vejam, irmãos, estava tudo bem, estava tudo prosperando. Deus havia colocado um governador designado por Nabucodonosor, a terra estava prosperando, o povo se reuniu, mas Ismael aponta para nos mostrar que o coração do povo não havia mudado. O problema nunca foi Babilônia, o problema nunca foi os povos estrangeiros, o problema sempre foi o coração deles. Então, o cenário de caos é instalado novamente no meio do povo, não pelos estrangeiros, mas pelo próprio povo. Ele assassina Gedalias, mata judeus, mata Babilônia, espalha o medo, sequestra pessoas, e isso nos mostra que o problema
sempre esteve no coração do povo. Eles passaram pelo que passaram, sofreram o que sofreram, viram o que viram, ouviram o que ouviram, e ainda assim continua sendo a mesma coisa. Ele, depois desse juízo, continua com seu coração inclinado à rebelião. Mas então, temos Joanã. Lembra que eu falei dos dois personagens? Ismael veio com toda essa rebeldia, Ismael veio não querendo se submeter ao que Nabucodonosor havia mandado e causa todo esse caos. Mas aí então vem Joanã, aquele que tinha alertado, aquele que tinha avisado que isso ia acontecer. Então, verso 11, quando Joanã, filho de Careá, e todos os comandantes dos exércitos que estavam com ele ouviram falar de todo o mal que Ismael, filho de Netanias, havia feito, levaram consigo todos os seus homens e foram lutar contra Ismael, filho de Netanias. Acharam-no junto às grandes águas que há em Gibeão. Ora, todo o povo que estava com Ismael se alegrou quando viu Joanã, filho de Careá, e todos os comandantes dos exércitos que vinham com ele. Todo o povo que Ismael havia levado cativo de Mispa virou as costas, voltou e foi para o lado de Joanã, filho de Careá. Mas Ismael, filho de Netanias, escapou de Joanã com 8 homens e se foi para o território dos filhos de Amon. Então Joanã, filho de Careá, e todos os comandantes dos exércitos que estavam com ele, reuniram todo o restante do povo que Ismael, filho de Netanias, havia levado cativo de Mispa, depois de ter matado Gedalias, filho de Aicão, isso é, reuniram os homens valentes de guerra, as mulheres, os meninos e os eunucos que havia recuperado em Gibeão. Seguiram adiante e pararam em Jerutimã, que fica perto de Belém, para dali irem para o Egito, por causa dos caldeus. Estavam com medo dos caldeus, porque Ismael, filho de Netanias, tinha matado Gedalias, filho de Aicão, a quem o rei da Babilônia havia nomeado governador da terra. Então, meus irmãos, eles agora estavam com medo. Aquele Joanã, que a tinha alertado, então ele vai e reúne e salva aquelas pessoas. Ele vai contra Ismael, salva aquelas pessoas, só que quando ele está voltando para ajudar, ele pensa, agora que Ismael matou Gedalias, matou o governador que foi Nabucodonosor que colocou no lugar, matou babilônios, causou todo esse caos, será que se nós voltarmos, nós também não seremos responsabilizados? Será que Nabucodonosor, na sua ira, por conta de o seu governador ter sido morto, será que nós também não estamos correndo perigo? Então, eles ficam com medo e param. Mas então, eles vão perguntar. Verso 42, a partir do verso 1. Então, todos os capitães do exército, Joanã, filho de Careás, Jezanias, filho de Osaías, e todo o povo, desde o menor até o maior, se aproximaram e disseram ao profeta Jeremias: apresentamos a você a nossa humilde súplica, para que você ore ao Senhor, seu Deus, por nós e por este remanescente. Porque de muitos que éramos, só restamos uns poucos, como você pode ver com seus próprios olhos. Ore pedindo que o Senhor, seu Deus, nos mostre o caminho que devemos seguir e o que devemos fazer. O profeta Jeremias respondeu: eu ouvi o pedido de vocês, vou orar ao Senhor, o Deus de vocês, de acordo com o que vocês pediram. Tudo o que o Senhor lhes disser em resposta, eu o declararei a vocês, sem ocultar nada. Então eles disseram a Jeremias: que o Senhor seja uma testemunha verdadeira e fiel contra nós, se não fizermos conforme toda a palavra que o Senhor, seu Deus, nos disser por meio de você. Seja ela boa ou má, obedeceremos à voz do Senhor nosso Deus, a quem pedimos que você ore por nós, para que tudo corra bem conosco, ao obedecermos à voz do Senhor nosso Deus. Tudo certo até aí, né, gente? Ismael era o cara mau, mas Joanã era o cara sensato. Joanã foi lá, já tinha alertado Gedalias. Se Gedalias tivesse dado ouvidos a ele, talvez isso não tivesse acontecido. Mas ele, depois que Gedalias morreu, ele foi lá, resgatou todo o povo. Cautelosamente ele parou e falou: bom, não sei o que fazer, não sei se volto, não sei se vou para o Egito. Chama o profeta. Profeta, fala aí, consulta Deus por nós. Nós queremos fazer o melhor. Nós queremos fazer a vontade de Deus. E vocês percebam aqui que o texto
coloca Jeremias devolvendo toda a responsabilidade para eles. Porque ele não diz o nosso Deus. Embora o Senhor fosse Deus de Jeremias, nesse momento o que ele responde? Eu ouvi o pedido de vocês, vou orar ao Senhor, o Deus de vocês, de acordo com o que vocês pediram. Então, tipo assim, ele está dizendo, foram vocês que vieram até mim, foram vocês que me procuraram, foram vocês que pediram, e agora eu vou dizer para vocês o que Deus disse. A grande pergunta é que tudo parecia correto, o coração de Joanã parecia no lugar certo, mas a grande questão é, ele estava disposto realmente a obedecer, como ele disse, porque ele faz uma promessa, que ele diz que o Senhor seja testemunha verdadeira e fiel contra nós, se não fizermos como toda a palavra do Senhor. Ele disse isso antes. Ele falou que não importava se a palavra fosse boa, se a palavra fosse má, ele iria obedecer. Mas aí, verso 7, depois de 10 dias a palavra do Senhor veio a Jeremias. Então, ele chamou Joanã, filho de Careá, todos os capitães dos exércitos que estavam com ele, e todo o povo, desde o menor até o maior, e lhes disse, assim diz o Senhor, Deus de Israel, a quem vocês enviaram para apresentar a súplica de vocês. Se vocês permanecerem nessa terra, então eu os edificarei e não os derrubarei. Eu os plantarei e não os arrancarei, porque estou triste pelo mal que lhe fiz. Não tenham medo do rei da Babilônia, de quem agora vocês estão com medo. Não tenham medo dele, diz o Senhor, porque eu estou com vocês, para os salvar e livrar das mãos dele. Terei misericórdia de vocês, para que ele tenha misericórdia de vocês, e os faça voltar a essa terra. Mas, se vocês disserem, não ficaremos nessa terra, se desobedecerem à voz do Senhor, seu Deus, e disserem, não, preferimos ir à terra do Egito, onde não veremos guerra, nem ouviremos o som de trombeta, nem passaremos fome, e ali vamos morar. Nesse caso, ouça a palavra do Senhor, ó remanescente de Judá. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, se tiverem o firme propósito de entrar no Egito para morar, então a guerra da qual vocês têm medo os alcançará. E a fome que vocês receiam irá no encalço de vocês até o Egito, onde vocês morrerão. Assim será com todos os que tiverem o propósito de entrar no Egito para morar. Morrerão à espada de fome e de peste. Não haverá um só que sobreviva ou escape do mal que trarei sobre eles. Porque assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, assim como se derramou a minha ira e o meu furor sobre os moradores de Jerusalém, o meu furor se derramará sobre vocês quando entrarem no Egito. Vocês serão objeto de maldição, de horror, de zombaria e de deboche, e nunca mais verão este lugar. O Senhor disse a vocês, que são o remanescente de Judá, não vão para o Egito. Estejam certos de que hoje eu faço essas advertências. Só até aí. Então, eles perguntaram a Deus o que fazer. Eles perguntaram a Deus para onde ir. Mas Deus responde de uma maneira que eles não queriam. Deus disse para eles, olha, fiquem na terra, não tenham medo. E deu um alerta, se vocês forem, vocês vão cair. Meus irmãos, depois de tudo que a gente já viu no livro de Jeremias, depois de tudo que a gente já viu o profeta falar e acontecer, qual seria a resposta lógica? Ficar em Judá. A gente olha para essas coisas e fica, como é possível alguém fazer algo diferente? Eles conseguiram ver tudo o que o profeta tinha dito, eles viram tudo que Deus prometeu, viram que Deus executou tudo que ele tinha prometido. Perguntam a Deus e dizem, nós vamos obedecer, seja lá o que for. E aí, quando ouvem a voz de Deus, eles vão lá e fazem exatamente o contrário. Capítulo 43, verso 1. Quando Jeremias acabou de falar a todo o povo todas as palavras do Senhor,
o Deus deles, palavras todas com as quais o Senhor, o Deus deles, veja a ênfase, né? O Deus deles, o havia enviado. Azarias, filho de Osaías, Joanã, filho de Careá, e todos os homens orgulhosos disseram o que a Jeremias? Vamos juntos. É mentira isso que você está dizendo. O Senhor nosso Deus não o enviou a dizer, não entrem no Egito para morar. Meus irmãos, essa é a disposição do coração do povo. Era só obedecer mais uma vez, era só ouvir o que o profeta disse mais uma vez, eles teriam de novo a oportunidade de viver em paz, de estar na terra, de não serem perseguidos, de viverem, era só ouvir a palavra de Deus e obedecer, mas eles dizem, é mentira. Eles olham para Jeremias com a cara mais lavada do mundo e dizem, olha, você está mentindo. Eles colocam a culpa em Baruque. Verso 3, Baruque, filho de Neerias, é que está incitando você contra nós, para nos entregar nas mãos dos caldeus, a fim de nos matarem ou nos exilarem na Babilônia. Eles começam a inventar coisas da cabeça deles para não obedecer. Eles conhecem a palavra, eles ouvem o que Deus diz, houve alguma dubiedade no que falou Deus? Tinha alguma margem para interpretação? Porque todo mundo diz, não, depende da interpretação. Tinha alguma margem para interpretação? Deus foi claro, se vocês ficarem, vocês vão ficar bem. Se vocês decidirem ir para o Egito, eu vou matar todo mundo. Não tem dúvida, a palavra de Deus é clara, mas eles, na verdade, não queriam direção de Deus. O que eles queriam era que Deus confirmasse o que já estava no coração deles. Eles não estavam de verdade querendo ouvir o que Deus tinha para dizer, eles queriam que Deus concordasse com eles, naquilo que eles já tinham decidido para a sua própria vida. Não era algo, eu quero saber a vontade de Deus. Não era algo, eu quero fazer o que Deus mandou. Não. Eles tinham um desejo no coração, tinham certeza que aquilo era o certo. Por quê? Bom, aqui está tudo com cara que vai dar errado. Aqui está tudo com cara que vai dar certo. Vamos perguntar para Deus. Aí quando Deus diz, não, vai para aqui, para onde está com cara que vai dar errado. Mas confia em mim, que eu vou guardar vocês. Aí eles, não, aí não. Aí você está mentindo para mim, Jeremias. Deus não falou isso. Não é possível que Deus tenha falado isso. Não é possível que essa seja a vontade de Deus. Mas era. Eles rejeitaram a palavra de Deus. Então vejam, meus irmãos, que tudo que nós lemos até aqui, toda essa história, não é uma história sobre ignorância. A vontade de Deus sempre foi revelada de maneira clara. A vontade de Deus sempre foi revelada de maneira inequívoca. Não tem margem para interpretação, não tem margem para dúvida. O que Deus falou de maneira clara. Mas o que nós temos aqui é uma rebelião consciente. Ouviram o que Deus disse para fazer, tinham prometido que iriam obedecer aquilo que Deus falou e deliberadamente eles não fazem. Eles têm a coragem de pedir direção, eles têm a coragem de prometer obedecer, mas quando chega na hora de obedecer, eles não obedecem. Isso nos leva a uma verdade dura, meus irmãos. Buscar a vontade de Deus sem disposição de obedecer, na prática, é rejeitar a sua palavra. Não adianta dizer que tem fé na hora de consultar a vontade de Deus, se não tem fé na hora de obedecer a palavra de Deus. A nossa fé se demonstra pela nossa obediência, não pelo nosso conhecimento. A fé não se manifesta porque a gente quer saber o que Deus falou. A nossa fé se manifesta quando a gente obedece aquilo que Deus falou. Saber o que Deus falou, muita gente sabe. Agora, obedecer aquilo que Deus disse, isso é que é um problema. E é um problema que não se manifesta unicamente aqui.
É um problema que não se manifesta somente aqui. Jesus, quando veio, ele mesmo denunciou esse problema. Ele diz lá em Mateus 15:8: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Quando ele alerta também no final do discurso da planície, lá em Lucas, ele diz o quê? Por que me chamam de Senhor, 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 se vocês não fazem o que eu digo? Essa hipocrisia, essa vida de quem diz servir ao Senhor, mas que na prática só faz o que quer, só obedece quando lhe é conveniente, esse ponto persiste até hoje. Nós, como igreja, temos a tendência de achar que os Ismaéis estão mais longe de Deus, porque Ismael, diferente de Joanã, Ismael não estava nem aí, ele não perguntou qual era a vontade de Deus, ele não falou com o profeta. Ismael foi lá e fez o que ele quis, matou Gedalias, sequestrou todo mundo e saiu. A gente olha para Ismael, esse homem precisa de Deus, esse homem é um problema, esse homem precisa ser liberto. E a gente olha para Joanã, um cara estava ali junto do governador, alertando, olha, então vão querer matar você, não é bom para o povo. E daqui a pouco ele vai lá e salva o povo, e resgata das mãos do malvadão do Ismael, e aí ele volta. Vamos perguntar para o profeta qual é a vontade dele, o que Deus quer que a gente faça. Mas na hora, ele não obedece. Nós pensamos que os Ismaéis estão mais longe de Deus, mas os Joanãs, aqueles que falam corretamente, aqueles que oram corretamente, aqueles que se vestem corretamente, que sabem os nossos dialetos, que parecem piedosos, mas não se submetem à palavra de Deus, esses estão tão perdidos ou mais do que os Ismaéis. O problema mais profundo não é apenas o pecado visível. O problema mais profundo é a falsa sensação de estar certo diante de Deus, quando na verdade não está. O problema do coração então continua sendo o mesmo. A grande questão é que é mais fácil você convencer um Ismael de que ele é um pecador do que convencer um Joanã. É mais fácil você dizer para quem está lá no mundo, enchendo a cara de cachaça, gastando dinheiro com jogos, fazendo tudo que a gente sabe que é errado, e convencê-lo de que ele é um pecador, do que um hipócrita que vive entre nós. Nós, como igreja, precisamos estar dispostos a pregar tanto para os Ismaéis quanto para os Joanãs. E mais, nós precisamos tomar cuidado para não sermos um Joanã. Nós batemos no peito dizendo, ainda bem que eu não sou igual ao Ismael. Mas a gente pode ser igual ao Joanã. Lembra do publicano e do fariseu? A oração do publicano e a oração do fariseu. O grande problema, meus irmãos, é nós acharmos que por estarmos aqui, vivendo uma vida religiosa, nós estamos bem, e que a partir do momento que nós estamos vivendo uma vida religiosa, nós então estamos bem. Todo mundo que se converte sabe que depende de Jesus, sabe que é mau, sabe que é pecador, sabe que está sendo salvo pela graça e pela graça somente. O problema é que conforme a gente vai caminhando, conforme a gente vai trabalhando, conforme a gente vai desenvolvendo a nossa fé, a gente começa a achar que a gente já não é mais tão mal assim. Já não é mais só porque Jesus morreu por mim. Eu já fiz algumas coisas também. Eu já disse, eu já preguei, pessoas já se converteram através da minha vida. Eu já ensinei. E a gente começa a achar, eu. Eu vi essa semana um vídeo de um pregador e eu achei genial, porque ele vai falar do ladrão da cruz.
O ladrão da cruz, ele não fez nada. O ladrão da cruz chegou lá, vamos imaginar o ladrão da cruz chegando lá na porta do céu. Aí ele chegou lá na porta do céu, a pessoa pergunta para ele assim, tá bom, você entendeu a doutrina da justificação pela graça, a justificação pela fé? Aí ele, eu não sei o que é isso. Você viveu corretamente entre os irmãos lá na igreja? Você pregou o evangelho? Ele, não tive tempo de fazer isso não. Não sei nem como é que é. Você nunca entrou numa igreja? Não deu tempo. Tá, mas o que você está fazendo aqui? Por que você acha que eu devo deixar você entrar aqui? Ele falou, olha, eu não sei, mas aquele ali que estava na cruz do meio, ele falou que eu podia vir. Ele disse que eu podia entrar. Meus irmãos, se um dia, e é uma brincadeira, é claro, não vai ter ninguém lá na porta do céu fazendo um questionário para nós. Mas, se algum dia alguém perguntar para nós, por que nós vamos entrar no céu? Qualquer resposta que começar com eu, está errada. Qualquer. Não importa o que vem depois do eu. A única pessoa que nos faz entrar no céu é Jesus. As únicas respostas corretas diante de um porteiro no céu é, Guilherme, por que você vai entrar? Ele tornou isso possível. Ele fez isso por mim. Ele realizou. Ele me alcançou. Ele me transformou. Ele, sempre Ele. Então, nós não podemos correr o risco de nos tornarmos Joanãs, que somos tão bons, mas tão bons, que chega uma hora que a palavra de Deus se torna algo opcional. Não. Pela experiência que eu tenho, se eu for aplicar essa palavra aqui agora, não vai dar certo. Melhor é fazer assim, ó. Pela experiência que eu tenho, pelo tempo que eu estou na igreja, pelo tempo que eu vivo com os irmãos, não é bom a gente fazer dessa forma que a palavra está dizendo. Não é bem assim. Vamos fazer aqui, pela experiência que eu tenho. Joanã, nós precisamos confiar na palavra de Deus. O Evangelho nos chama a sair do controle, a sair do centro da nossa vida e colocarmos Deus no centro da nossa vida. E isso, então, é abrir mão de tudo aquilo que a gente acha que é certo e fazer aquilo que Deus diz que é certo. E confiar que isso vai guiar a nossa vida. Não duvidar e não tomar decisões, como Joanã. Cristo não é apenas alguém que está nos dando bom conselho. Cristo é o nosso Senhor. Ele é o soberano das nossas vidas. Ele não é apenas uma boa referência. Ele não é apenas alguém que está nos dando bons caminhos para que a nossa vida melhore. Ele é o Senhor da nossa vida. E diferente de Joanã, diferente de todo o povo de Israel, o que Jesus fez foi obedecer perfeitamente à vontade do Pai. Coisa que ninguém fez. Nenhum de nós fará. Nenhum de nós fez, nenhum de nós fará, nenhum de Israel fez, nenhum rei, nenhum sacerdote, nenhum profeta, ninguém fez o que Jesus fez. Obedeceu perfeitamente à vontade do Pai. Só que, como prêmio, ele levou sobre si o castigo daqueles que não obedeceram. Ele obedeceu perfeitamente, mas recebeu de Deus o castigo daqueles que não obedeceram. O que fazer então, meus irmãos? Quais são as aplicações que a gente tira para nós desse texto tão longo que nós lemos? Primeiro, a graça de Deus não elimina a responsabilidade de obedecer.
Deus é bom? Sim. É gracioso? Sim. Nos dá tudo gratuitamente? Com certeza. Mas isso nos dá o direito, então, de fazermos o que queremos? Não. Deus concedeu ao remanescente, o povo que não tinha direito a nada, o povo que estava destruído, Ele concedeu ao remanescente: olha, fica aí, que eu vou prosperar vocês assim mesmo. Estou triste com o que eu fiz. Deus, o livro inteiro diz que não queria destruir Israel, só destruiu porque o Israel se esforçou para ser destruído. Ele dizia: tem como eu não punir esse povo? E aí Ele dá uma oportunidade para esse povo. Vocês vão poder crescer. E Ele deu uma boa safra, deu um bom tempo. Mas eles insistiram em desobedecer a Deus. Não podemos olhar para a graça de Deus, meus irmãos. Não podemos olhar para a salvação que Ele nos dá gratuitamente e achar que só porque é gratuito, só porque nós não fizemos nada para sermos salvos, que nós podemos continuar vivendo de qualquer maneira. Nós não somos salvos por aquilo que fazemos. Nós somos salvos por aquilo que Jesus fez. Mas isso, então, não é razão para nós continuarmos vivendo de qualquer jeito. Se foi Jesus que me salvou, e não sou eu que faço nada para ser salvo, então eu vou continuar vivendo do jeito que eu quiser, que no final Deus vai me salvar. Não. Porque Deus não nos dá a liberdade de continuarmos vivendo sem obedecê-lo. Então, a graça de Deus não nos tira a responsabilidade de obedecer. Segundo, o maior perigo que nós corremos é querer ouvir Deus, mas não querer obedecer a Deus. Estar no meio do povo, orar, buscar direção, parecer ser aquela pessoa espiritual, parecer ser aquela pessoa que está no centro da vontade de Deus, parecer ser aquela pessoa que está próxima de Deus, mas na hora de obedecer, demonstrar uma rebelião e tentar transformar essa rebelião e justificar essa rebelião. Joanã não disse que não ia obedecer a Deus. Ele chegou e disse que o profeta estava mentindo. Eu sou fiel a Deus. Eu sou alguém que teme a Deus. Mas essa palavra não é de Deus. Se fosse de Deus, eu obedeceria. Eu não disse que ia obedecer? Disse. Mas ele disse que a palavra de Jeremias era mentira. Ele encontrou um subterfúgio para não obedecer. E aí nos leva à terceira aplicação. Nós não podemos crer apenas quando a palavra nos agrada. É no momento que a palavra nos confronta, é no momento que a palavra é amarga, que a nossa fé vai ser realmente testada. Porque se a palavra só me diz para fazer o que eu quero, se a palavra só me diz para fazer o que eu gosto, eu preciso ter fé para isso? Não. A fé, ela é testada, ela é provada quando a palavra me diz algo contrário, algo que me confronta, algo que eu preciso abandonar, algo que eu preciso mudar, algo que eu preciso corrigir. Aí sim eu estou demonstrando fé. Eles queriam apenas que Deus confirmasse os seus planos. Eles não queriam ser dirigidos, ser guiados por Deus. Quarta coisa, a desobediência sempre vai buscar justificativas. É o tal do nada a ver dessa época, né? Não tem nada a ver. Poxa, mas você não deveria estar fazendo isso, você não deveria estar buscando isso, você não deveria... Não, isso aí não tem nada a ver. A gente fica encontrando justificativas. A gente fica encontrando argumentações. O que nós precisamos, meus irmãos, é conhecer a palavra de Deus. Qualquer justificativa que nós tenhamos, qualquer explicação que nós venhamos a dar, qualquer coisa que guie a nossa vida tem que fluir da palavra de Deus. Por isso que nós devemos fugir de ensinos que apenas nos empolgam, ensinos que apenas nos alegram, ensinos que às vezes a gente não entendeu nada do que o cara falou, mas do jeito que ele falou deve ter sido bom. E a gente sai empolgado, a gente sai feliz, a gente se emociona, a gente chora, a gente se arrepia, mas não entendeu nada do que o texto nos diz. Pregação é ensino da palavra de Deus. Leitura bíblica é para conhecermos a palavra de Deus.
Então, conheça a palavra, para que você não caia em maluquices como a de Joanã, que começou a reinterpretar a realidade para tentar encontrar uma justificativa para desobedecer a Deus. E por fim, a quinta, a verdadeira segurança está onde Deus diz que está, não onde parece estar. Para Joanã, a lógica era: vamos para o Egito. Nabucodonosor já conquistou Judá, já destruiu Judá, já colocou um governador lá. Só que nós matamos esse governador. O que ele fez com Zedequias? Ele vai fazer com a gente a mesma coisa. Não vamos voltar para Judá, vamos para o Egito. O Egito, Babilônia deixou o Egito para lá. Eles vieram até aqui e voltaram para a Babilônia, então eles não vão atacar o Egito. Vamos para o Egito, lá temos segurança. Lá no Egito não vai ter guerra, não vai ter fome, vamos para o Egito. Mas essa não era a ordem de Deus. O Egito parecia seguro. O lugar para onde Deus mandou eles irem parecia que não era seguro. Mas Deus disse: vão para lá porque eu vou proteger vocês. Eu vou fazer com que Nabucodonosor tenha misericórdia de vocês. Eles não creram. Eles foram para o Egito em desobediência. Eu e você, meus irmãos, precisamos confiar na palavra de Deus, mesmo quando isso parece ilógico, mesmo quando isso parece irracional. Nós precisamos confiar na palavra de Deus. Certa vez, dando aula no Panorama, um irmão nosso estava na turma e ele gostava de falar de como algumas coisas da ciência confirmam a palavra de Deus. Alguns achados arqueológicos confirmam a palavra de Deus. E eu disse para ele, eu falei: olha, eu prefiro não me basear nessas coisas. Ué, mas isso não é bom? A ciência humana está confirmando o que a palavra de Deus diz, isso não é bom? Eu falei: enquanto ela está confirmando, pode parecer bom. Mas aí você vai se enchendo dessa confiança na ciência, e o dia que a ciência disser que não é? E o dia que a ciência contradizer a palavra de Deus? Se eu estou usando a ciência humana para confirmar a palavra de Deus, a hora que a ciência humana contradizer a palavra de Deus, o que eu faço? Então, meus irmãos, eu creio na palavra de Deus, por mais que às vezes isso pareça estranho. Ah, Guilherme, mas tem um monte de evidência científica que diz tal e tal coisa. Legal, eu não entendo nada de ciência, mas eu confio no que meu Deus está dizendo. Eu não tenho medo de parecer ignorante. Eu continuo confiando no que a palavra de Deus me diz. Podem aparecer 500 estudos, podem aparecer 500 comprovações arqueológicas, sei lá, fisiológicas, biológicas, não sei. Eu só sei que o ser humano é falho, eu sei que o ser humano é caído, eu sei que a mente humana não consegue alcançar a mente de Deus. Então, eu não estou dizendo que os cientistas estão mentindo, eu não estou dizendo que eles são malvados, eu não estou dizendo isso. Eu só estou dizendo que eles não têm a capacidade de contradizer o que Deus disse. Então, entre escolher entre um e outro, eu escolho o que Deus diz. Sempre. Mesmo quando isso pareça estranho. Joanã escolheu aquilo que parecia mais certo. Não confiou na palavra de Deus. Confie na palavra de Deus. Então, meus irmãos, esse grande texto de hoje, que parecia vários capítulos, onde você conseguiu ler hoje várias coisas, é só para nos dizer que precisamos escolher entre dois caminhos: ouvir a palavra de Deus e obedecer, ou ouvir a palavra de Deus e não obedecer. Não existe meio termo. Então, minha recomendação é: ouça e obedeça a palavra de Deus. Amém? Vamos ficar de pé.
Meu Senhor, o tempo passa, Senhor. A sociedade se desenvolve, a ciência se desenvolve, o mundo cresce, a tecnologia avança. O ser humano faz descobertas maravilhosas da natureza, mas o ser humano continua sendo exatamente o mesmo. Embora nós hoje tenhamos mais conhecimento do que Joanã, do que Ismael, embora hoje nós tenhamos mais recursos, nós tenhamos mais ciência, nós tenhamos mais saúde, tantas coisas melhores do que eles tinham naquela época, nosso coração continua sendo exatamente a mesma coisa. Ajuda-nos, ó Deus, a não cairmos nas ciladas que o nosso coração coloca, Senhor. Ismael e Joanã são dois exemplos do que é ouvir a tua palavra e como reagir a ela. Ismael, alguém completamente perdido, que não quer direção, que está longe de ti, mas que nós costumamos julgá-lo mais. Temos um coração muito mais agressivo com os Ismaéis desse mundo, quando na verdade nós podemos ser Joanãs. Livra-nos, ó Deus, de sermos Joanãs. Ajuda-nos, Senhor, a ouvirmos a tua palavra e a obedecermos a tua palavra. Livra-nos de nos acharmos superiores, melhores do que a tua palavra, de sermos mais inteligentes, de termos mais sabedoria, mais experiência do que a tua palavra diz para sermos, Senhor. Queremos ser ouvintes e praticantes da tua palavra. Queremos, ó Deus, te amar não apenas com os lábios, mas queremos ter o nosso coração próximo de ti. Livra-nos, Senhor, de sermos hipócritas. Queremos viver de acordo com a tua palavra. Queremos amar como o Senhor ama. Queremos viver como o Senhor quer que vivamos. Queremos proclamar a tua salvação. Queremos viver, Senhor, obedecendo a ti em tudo, para a glória do teu nome. Então ajuda-nos. Ajuda-nos, porque nós já percebemos, ó Deus, que não é uma questão de intelecto. Olhando para esse texto, nós vemos que a resposta lógica era eles se submeterem a ti, diante de tudo que eles viram, diante de tudo que eles experimentaram, diante de tudo que eles ouviram. Parece loucura, mas não é loucura. É o coração do homem caído, que insiste em se afastar de ti. E o único que pode mudar o nosso coração é Jesus Cristo. Então, Senhor, muda o nosso coração. Livra-nos, ó Deus, de estarmos aqui achando que estamos bem, quando na verdade estamos em rebelião. Salva-nos, Senhor, salva-nos. Salva a nossa casa, mais uma vez eu peço. Temos tantos Ismaéis na nossa família, que estão vivendo de maneira louca, afastados de ti. Salva-os, ó Deus, mas também salva os Joanãs, porque tanto um quanto o outro precisam de Jesus para mudar o seu coração. Muito obrigado, Deus, pela tua palavra, obrigado por essa noite. Te louvo e te agradeço, em nome de Jesus. Amém e amém. Obrigado, meus irmãos.